Olá, seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a essa aula de português. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções da partícula C. Dentro da língua portuguesa, a partícula C, ela pode assumir diversas funções, então essas funções só vão ser reconhecidas dentro do contexto. E pela essa imensidão de funções que a partícula C pode exercer dentro de um contexto, é que as bancas de concurso costumam cobrar muito ela. Por quê? Porque pode se confundir entre outros elementos. Então, nós vamos dar uma olhadinha, analisar, e assim, existem algumas maneiras de identificar a partícula C dentro do contexto, mas isso vai depender de cada questão, de cada estilo de banca. Então, assim, dependendo da banca que você vai prestar o concurso, é bom sempre puxar algumas questões antes, pegar algumas questões e fazer um pouco desse tipo, dessa matéria, dessas questões, para ver o estilo que a banca está cobrando, porque de uma banca para outra pode ter alguma alteraçãozinha em relação à forma de cobrança dentro do concurso público. Então, de olho na tela. Então, a palavra C, como eu falei, ela pode apresentar diversas funções dentro de um período, e eu só vou saber analisando o contexto. Então, as principais funções que a partícula C pode ser dentro de um contexto ela pode se apresentar como partícula apassivadora. Quando ela é uma partícula apassivadora, em regra, ela estará junto com os verbos transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque essas estruturas possuem um objeto direto. Então, quando ela é uma partícula passivadora, além do objeto direto, o verbo ele vai se encontrar em voz passiva sintética. Então, essa é uma das características quando ele é partícula apassivadora. Além disso, a partícula C também pode se apresentar como índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, ela aparece em verbos, juntamente com verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Ela também pode ser parte integrante do verbo. E se você perceber, quando ela é parte integrante do verbo, ela também pode aparecer com verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Então, qual que é a diferença clássica entre índice de determinação do sujeito e parte integrante do verbo? É a presença ou não do sujeito. Como o próprio nome diz, no índice de determinação do sujeito, eu não tenho sujeito, o próprio nome já me diz. Não tenho sujeito. E quando ele for parte integrante do verbo, o sujeito ele vai estar expresso no contexto. Então, essa é a diferença clássica entre um verbo ser índice de determinação do sujeito ou parte integrante do verbo. Além disso, a partícula C, ela também pode ser um pronome reflexivo. E dentro dessa reflexividade, eu vou ter funções sintáticas relacionadas a esse pronome, como nós iremos ver mais na frente. Além disso, ela também pode ser uma partícula de realce. O que é uma partícula de realce? É aquela partícula que está no período apenas para dar ênfase ao contexto. Então, a retirada ou a inserção dela não vai alterar nada na correção gramatical, nem no sentido ali do período. Além disso, ela também pode aparecer, um pouco mais rara, como conjunção. Ela pode ser uma conjunção subordinativa integrante, quando ela inicia uma oração subordinada substantiva, que são aquelas orações que têm funções, que iniciam elementos que têm funções sintáticas dentro do contexto em que aparece. Temos também o C como conjunção condicional, que ela também aparece principalmente quando se trata do assunto lá de orações subordinadas adverbiais condicionais. E o C também pode ser, em raros casos, mas também é possível, como conjunção causal em orações subordinativas adverbiais causais. Perceba que quando o C ele é conjunção, ele está dentro das orações subordinadas, tá? Isso daqui é bom para ficar bem atento, tá? Que ele não está dentro de conjunções coordenadas. Então, passando aqui.
Então, volta um pouquinho, pode voltar para mim. Então, o ser, como nós podemos perceber, o que acontece? Essa palavra, ela pode assumir várias funções, ela pode ter várias características. Ela pode ser conjunção, ela pode ser parte integrante do verbo, ela pode ser uma estrutura de realce, um índice de determinação do sujeito. Então, tudo isso é analisado dentro do contexto em que a banca vai trazer o texto ali de apoio ali, que você vai ver essas relações e como que a palavra ela está determinando ali durante aquele contexto. Então, o importante é fazer muita questão relacionada a esse assunto para pegar prática, porque principalmente no índice de indeterminação do sujeito, a banca gosta muito de trabalhar confundindo com partícula apassivadora. Então, esses dois assuntos, eles caminham juntos e eles estão muito relacionados quando a banca trabalha a estruturas que estão relacionadas com orações subordinadas. Então, o assunto de orações subordinadas e o índice de determinação do sujeito, eles devem ser analisados em conjunto quando se estuda esse tipo de estrutura. Então, de olho na tela, vamos falar então um pouquinho agora sobre cada uma delas. A palavra ser, ela pode ser uma partícula apassivadora. Quando ela é partícula apassivadora, ela vai estar em verbos transitivos direto e verbos transitivos direto e indireto. Por que ela aparece nesses tipos de verbos? Porque esses tipos de verbos, eles carregam com eles o objeto direto. E esse objeto direto é ele que vai estar presente quando nós falamos em voz passiva sintética. Então, vamos analisar aqui as frases para ficar um pouquinho mais claro. Ó, podem-se calcular os resultados. Aqui, ó, podem-se calcular. Eu tenho aqui uma locução verbal. O que se pode calcular? Eu tenho como resposta os resultados. Ó, quem pode calcular alguma coisa. Se eu não tivesse a presença da partícula ser, isso daqui seria meu objeto direto. Porém, como eu tenho a presença da partícula ser, nesse caso, o meu objeto direto, ele se transforma em sujeito da oração. Por isso que a partícula passivadora, ela somente pode estar nos verbos transitivos direto e transitivos direto e indireto que possuam o objeto direto. Por quê? Porque o objeto direto, ele é um termo que não é preposicionado. E dentro da voz passiva sintética, o que ocorre? O objeto direto, ele se transforma em sujeito da oração. Vamos analisar outra oração. Compram-se imóveis usados. Quem compra alguma coisa. Compra o quê? Imóveis novos, desculpa. Imóveis novos. Imóveis novos seria meu objeto direto. Porém, com a presença da partícula ser, o objeto direto vira sujeito. Mesma coisa na terceira oração. Esperou-se a divulgação dos gabaritos. Quem espera alguma coisa. Esperou o quê? A divulgação dos gabaritos. Porém, verbo transitivo direto com a presença da partícula ser, objeto direto vira sujeito. Alugam-se cadeiras de praia. Quem aluga? Aluga algo. Aluga o quê? Cadeiras de praias. Cadeiras de praias seria meu objeto direto, mas com a presença da partícula ser, se transforma em sujeito. Além disso, percebam que quando eu tenho a voz passiva sintética, eu consigo transpor também para a voz passiva analítica, que é aquela formada pelo verbo ser. Então, eu posso falar cadeiras de praias são alugadas. Então, como ocorre essa transposição de voz, eu percebo que aqui está na voz passiva e aqui seria o meu sujeito. Então, volta um pouquinho para mim.
Então, quando falar em partícula apassivadora, ela sempre vai estar empregada com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque essas estruturas, elas exigem que na sua construção tenha um objeto direto. E o objeto direto, como ele é uma estrutura que não tem preposição, ele pode se transformar em sujeito, porque o sujeito também não pode ser preposicionado. Então, quando nós temos um verbo que exige um objeto direto, e eu coloco junto a esse verbo, eu anexo a ele uma partícula C, esse verbo ele vai entrar na voz passiva sintética. Por que sintética? Porque ele se transforma na forma ali reduzida ali. Então, quando eu falo, ó, quem compra, compra alguma coisa. Se eu coloco compra-se livro. Livros são comprados. Perceba que eu consigo fazer a transposição da sintética para a analítica? Então, nesse caso, quando eu tenho um verbo transitivo direto e a ele se liga uma partícula C, essa partícula vai ser denominada partícula apassivadora. Por quê? Porque ela vai estar mostrando a presença da voz passiva sintética naquele período. Então, tem que ficar bem atento que são nesses verbos, porque o que a banca faz? Às vezes ela joga um verbo transitivo direto com partícula C e vai falar que aquilo ali é um índice de indeterminação do sujeito. Não é um índice de determinação do sujeito. Por quê? Quando eu tenho a voz passiva sintética, que eu tenho o verbo transitivo direto com a partícula C, deixa de existir o objeto direto e esse passa a ser sujeito da minha oração. Então, o sujeito está ali presente. Então, próxima estrutura. O índice de determinação do sujeito. Esse aparece bastante nas questões de prova. O índice de indeterminação do sujeito, como o próprio nome já sugere, ele indetermina sujeito, ou seja, eu não tenho um sujeito determinado naquele contexto. Ele aparece com verbos transitivos indiretos, com verbos de ligação e verbos intransitivos. Então, aqui, ó, trata-se de uma reunião de negócio. Quem trata, trata de alguma coisa. Então, aqui exigiu nesse caso, exige um objeto indireto. Então, tudo isso daqui seria meu objeto indireto. Então, esse C, que está junto com um verbo transitivo indireto, ele é meu índice de indeterminação do sujeito. Aqui tem uma locução. Deve-se acreditar em pessoas honestas. Aqui eu tenho um verbo auxiliar e aqui eu tenho um verbo principal. E quem manda na locução verbal é sempre o verbo principal. Deve-se acreditar. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, isso daqui é o meu objeto indireto. Deve-se acreditar em pessoas honestas. Se eu tenho uma locução verbal e o meu verbo principal é um verbo transitivo indireto, esse C, ele é um índice de indeterminação do sujeito. A próxima aqui, ó. Aqui se está indignado com a corrupção. Aqui se está indignado com a corrupção. Perceba que esse verbo é um verbo de ligação. Então, aqui se está indignado com a corrupção. Esse C, ele é um índice de indeterminação do sujeito. A mesma coisa ocorre com o verbo morrer. Quem morre, morre. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. E junto a ele, eu tenho a partícula C. Se eu tenho a partícula C aqui, eu tenho o índice de determinação do sujeito. Então, é importante aqui, eu até coloquei uma observação, que sempre que eu tiver um índice de determinação do sujeito, o meu verbo, o meu sujeito ali, ele sempre vai ficar no singular, né? O meu sujeito, desculpa, aqui tá, eu coloquei incorreto. Então, o verbo, ele sempre fica no singular. Desculpa, foi colocado sujeito, mas ali tá errado. O verbo, ele sempre fica no singular. Então, volta um pouquinho para mim. O índice de indeterminação do sujeito, o que ele faz? Porque, assim, quando nós temos um sujeito, na regra geral, o que acontece? O verbo, ele sempre concorda com o sujeito. Porém, no índice de determinação do sujeito, eu não tenho sujeito, como o próprio nome já diz, eu não tenho, ele está indeterminado. Se eu não tenho sujeito, não tem com quem o verbo concordar.
Por isso, é obrigatório que o verbo fique no singular. O verbo, ele sempre deverá ficar no singular. Então, como que as questões, elas vão trazer? Geralmente, ela traz assim, ó. Ela traz um verbo transitivo indireto, por exemplo, trata-se de alguma coisa. Aí a banca fala assim, o verbo trata-se, né, ao reescrever esse período pode ser reescrito como tratam-se de alguma coisa. Se você viu que aquele verbo é um verbo transitivo indireto, ele não pode ter plural, ele tem que manter no singular. Por quê? Porque eu não tenho um sujeito para concordar com ele. Então, nesse caso, é obrigatório que o verbo se mantenha ali no singular. Então, essa é uma regrinha básica que muitas vezes, principalmente em questão de reescrita, as bancas pegam o verbo que ele é transitivo indireto, colocam uma partícula C nele e trazem para o plural. Nesse caso, ele está incorreto. E lembrando, a diferença entre índice de indeterminação do sujeito e a parte integrante do verbo é que no índice de indeterminação, como o nome diz, não tem sujeito. E na parte integrante do verbo, eu vou ter um sujeito expresso ali. Por que eu estou falando isso? Porque tanto o índice de indeterminação do sujeito como a parte integrante do verbo, eles se associam aos mesmos verbos no contexto. Então, a diferença estrutural entre eles é essa, que no índice eu não tenho sujeito e na parte integrante do verbo eu tenho um sujeito expresso ali fazendo aquela construção do período. Então, lembrando, verbos transitivos indiretos, quando eles têm a partícula C junto a eles, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. Então, vamos analisar os próximos. Então, aqui, corrigindo, então, aqui é o verbo sempre no singular. Próximo. Como parte integrante do verbo. Quando eu falo em parte integrante do verbo, é que aquele verbo, ele nasceu com aquele pronome. Então, o verbo, ele não existe sem aquele pronomezinho ali. Então, aonde que aparece essa parte integrante? Em verbos transitivos indiretos, em verbos de ligação, em verbos intransitivos. O rapaz suicidou-se ontem. Perceba aqui, ó, o rapaz suicidou-se. Perceba que eu tenho aqui o sujeito expresso? Então, aqui, suicidou-se ontem. Então, aqui, ele faz parte do verbo. Os garotos queixaram-se do mau atendimento. Quem queixaram-se não foi os garotos? Olha, o sujeito, ele tá expresso. Queixaram-se de quê? Do mau atendimento. Então, aqui, ó, só voltando aqui, ó, o rapaz suicidou-se. Aqui, ele tá como um verbo intransitivo. Aqui, queixaram-se. Quem se queixa de alguma coisa. Então, ó, verbo transitivo indireto. A menina se arrependeu de ter ficado em casa. Quem se arrependeu? A menina, ó, o sujeito tá expresso. Se arrependeu de quê? Se arrependeu de ter ficado em casa. Então, volta um pouquinho para mim. Quando a partícula C, ela tá junto com um verbo que ela nasceu ali, quando ela é parte integrante do verbo, o que acontece? Esse pronome faz parte do verbo, é como se fosse uma coisa só, se fosse uma unidade só. Então, suicidou-se é uma unidade só, eu não tenho assim, eu não posso falar o verbo sem a forma pronominal ali junto a ele. Tá? Então, nesse caso, a característica principal para diferenciar ali na hora, porque assim, quando tá com outros pronomes, a parte integrante do verbo, quando ele vem com os outros pronomes oblíquos, com me, te, se, lá, com o vos, o nos, ali não tem como você não reconhecer que aquilo faz parte do verbo. Porém, quando ele vem com a partícula C, fica um pouquinho mais difícil, porque a partícula C, ela tem várias classificações dentro do contexto. Então, a principal característica dela, quando você analisar, vamos supor, você vai analisar pela estrutura, pelo tipo de verbo que está junto com aquele pronome. Você vai analisar, você vai perceber que o índice de determinação e a partícula, eles possuem os mesmos verbos. E qual que é a diferença básica, estrutural deles? É que no índice
O nome já diz, não tem sujeito. E na parte integrante do verbo, o sujeito ele está expresso, ele está ali. Às vezes ele não está do ladinho do verbo, mas pelo contexto eu consigo saber quem que fez aquela ação ali no período, tá? Então essa é a principal diferença entre eles. Então, próximo, vamos analisar aqui. A palavra ser como pronome reflexivo. Quando eu falo em relação a pronome reflexivo, é que o agente, que o sujeito, ele faz e recebe a ação. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, o rapaz cortou-se. O rapaz cortou-se a si mesmo. O piloto machucou-se ontem. Quem machucou-se? O piloto. Machucou quem? Ele mesmo ontem. A menina se olhou no espelho. A menina olhou a si mesma no espelho. Aqui, ó, eu vou parar só para explicar aqui a diferença. Quando nós falamos aqui, ó, o rapaz cortou-se. O rapaz cortou quem? Ele cortou a si mesmo. O piloto machucou-se. Machucou quem? Machucou a si mesmo. A menina se olhou no espelho. Olhou quem? Ela mesma. Perceba que esse ser, ó, em todas as estruturas, ele é um pronome reflexivo. Por que ele é um pronome reflexivo? Porque o sujeito faz e recebe a ação. Ou seja, eu tenho só um sujeito fazendo e recebendo a ação. Além disso, esse ser, ele possui uma função sintática. Ó, o rapaz cortou-se. Quem cortou? O rapaz. Cortou quem? Ele mesmo. Então, aqui teria a função de objeto direto. Então, aqui o agente faz e recebe a ação, que é diferente da seguinte estrutura. Ó. Mãe e filha se abraçaram. Ou seja, esses se abraçaram. Abraçaram quem? Uma abraçou a outra. Então, nesse caso, esse pronome aqui, ele não é reflexivo. Ele é chamado de pronome recíproco. A ideia dele é apesar de estar em reflexividade, ali dentro da reflexividade, ele tem uma ideia diferente. Então, volta um pouquinho para mim. Então, assim, ó, quando nós falamos em reflexividade dentro da língua portuguesa, ela seria o gênero e dentro dela tem algumas espécies. Então, assim, ó, dentro da reflexividade, nós temos que entender assim, que eu tenho somente um agente que ele faz e recebe a ação. A menina se cortou, ela cortou quem? A si mesma. Ela fez a ação de cortar e ela recebeu essa ação de cortar. Agora, quando eu falo mãe e filha se abraçaram, ou seja, a mãe abraçou a filha e a filha abraçou a mãe. A ideia é diferente. Eu tenho ali duas pessoas fazendo a mesma ação e uma recebendo da outra ação. Então, a diferença básica entre reflexividade e reciprocidade está nisso, nos agentes. O que pode guardar um macetezinho de prova? Quando é reflexivo, eu tenho um agente só. Quando é recíproco, eu tenho dois agentes fazendo aquela ação. Por que eu estou falando isso? Porque as bancas de concurso vão trabalhar esse conceito. Ela vai querer saber se você sabe a diferença de reflexividade e de reciprocidade. Se você vai estudar a língua portuguesa, você vai ver que a reciprocidade, ela se encontra ali dentro das ideias de reflexividade. Ela seria ali uma das espécies. Porém, eles são conceitos diferentes e trazem sentidos diferentes ali no contexto. Então, tem que ficar bem atento quando fala em pronome reflexivo e pronome recíproco por essa ideia, por essa diferença. Então, lembrando, reflexividade, um agente, eu faço e recebo a ação. Reciprocidade, eu tenho dois agentes, eles se complementaram, um fez a ação no outro, então são conceitos distintos. E lembrando, reflexividade, aquele pronome reflexivo, ele vai trazer uma função sintática. Então, como que as questões de concurso vão trabalhar questões mais elaboradas? Ela vai perguntar se aquilo é um pronome reflexivo, você vai ter que ver se tem essa ideia de reflexividade no período em que aparece. E além disso, ela vai perguntar qual que é a função sintática daquele pronome naquele contexto. Qual que é a função? Se ele faz um objeto direto, que ideia que ele está trazendo sintaticamente naquele contexto em que aparece, tá? Então, essa é a principal diferença. Então, vamos continuar aqui, de olho na tela. Então, reciprocidade, como nós falamos. Ó, mãe e filha se abraçaram. Uma fez a ação na outra, então, isso daqui é um pronome
recíproco. Eles se cumprimentaram na reunião, também pronome recíproco. Os noivos se beijaram, ou seja, os dois fizeram, um fez a ação no outro. Então, volta um pouquinho para mim. Então, geralmente, em questão de reciprocidade, eu tenho dois agentes, que um faz a ação no outro, e geralmente os verbos que aparecem ali para ficar como um macete, seriam abraçar, cumprimentar, seriam assim, saudações, tá? O beijar, se abraçar, então assim, tá relacionado a tipos de saudações. Você pode guardar esse macete para levar para a prova, porque assim, ele é específico ali na ideia de reciprocidade. Então, reflexividade, um agente, ele faz e recebe a ação, reciprocidade, dois agentes. E quais verbos estão relacionados à reciprocidade? Verbos relacionados às saudações, abraçar, cumprimentar, beijar e por aí vai, tá? Então, próximo, então. Partícula de realce ou partícula expletiva. Pode aparecer com esses dois nomes na festa. Dois nomes, desculpa, eu li ali a festa. Com esses dois nomes, é a partícula C, quando ela é partícula de realce ou expletiva. A festa se acabou num instante. Perceba que se eu retirar o C daqui, mantém a correção gramatical e o sentido. A festa acabou num instante. A mesma coisa aqui. Toda a plateia riu-se diante das travessuras do palhaço. Toda a plateia riu diante das travessuras do palhaço. Então, volta um pouquinho para mim. Então, geralmente, a partícula de realce expletiva, ela vai estar dentro de um contexto, ela é utilizada para quê? Para dar ênfase ao período. Então, o que tem que prestar atenção dentro das questões de concurso? É o seguinte, se a questão vier e falar assim, por exemplo, tem uma estrutura de realce, ela fala assim, retirando a estrutura ali do período, retirando essa estrutura, mantém-se a correção gramatical e o sentido, você vai colocar que está correta. Porém, se a banca trabalhar retirando-se a estrutura tal, ali, a partícula C daquele período, mantém-se a ênfase, se ela falar essa palavra ênfase do período, aí você vai colocar que está errado. Por quê? Porque ela não esse C, ele é colocado para dar uma ênfase ao período. Se eu retirar, eu vou diminuir um pouquinho a ênfase que está sendo dada ali no contexto. Então, assim, falou em correção gramatical e sentido, correto. Você pode colocar, você pode retirar, porque ele é uma estrutura de realce. É uma estrutura expletiva. Então, a banca ela vai trabalhar com esses termos. O C da linha tal é uma estrutura de realce? É uma estrutura expletiva? Correto. Você vai colocar ali, você vai analisar o contexto e vai marcar que está correto ou não. Depois, ela pode trabalhar outro tipo de questão. A retirada dela mantém a correção gramatical e o sentido? Você também pode marcar que está correto. Você colocando ou retirando, mantém-se a correção gramatical e o sentido. E também analisar em relação à ênfase. Se falar em ênfase, assim, ela altera. Por quê? Com o C, eu quero ressaltar a estrutura. Com a retirada dele, eu diminuo esse sentido, essa ênfase que é dada ali no contexto. Além disso, tem que cuidar em questão de reescrita, porque às vezes a banca, ela só coloca o C ali na questão da reescrita para dar essa ideia de realce e sentido, que mantém a correção gramatical. E às vezes a banca pode trabalhar falando que a colocada dela ali altera a correção. Então tem que ficar bem atento, ver se aquele C que foi colocado ou retirado do período em que a questão apresenta, se ela é realmente uma estrutura ou não de realce, porque se for outro tipo de estrutura, ela não poderá ser retirada como essa daqui. Então, próxima questão. Conjunção subordinativa integrante. Geralmente, quando a palavra ser, ela é uma conjunção subordinativa integrante, as famosas CSI, elas sempre vão iniciar uma oração subordinada substantiva. Lembra, as orações, quando nós falamos em período composto, nós temos orações que são coordenadas e nós temos orações que são subordinadas. Dentro das orações subordinadas, nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais.
Quando a palavra ser, ela é uma conjunção subordinativa substantiva, lembrar que ela vai iniciar por uma conjunção subordinativa integrante. E essa oração eu consigo trocar pela expressão isso, disso e suas variações. E as orações subordinativas, a conjunção subordinativa integrante, nós temos duas. Eu tenho o que e eu tenho o se. A grande maioria das provas, ela traz com a conjunção que. Mas existem questões em que o se também exerce essa função, tá? Então, vamos analisar aqui o contexto. Ó, não sabe se todos poderão comparecer ao encontro. Perceba que eu tenho um que aqui, ó. Não sabe, quem não sabe alguma coisa. Não sabe o quê? Não sabe isso. Perceba que esse se eu consigo trocar por isso, ó. Não sabe isso. Se todos poderão comparecer ao encontro. Então, nesse caso, esse se, no contexto em que aparece, é uma conjunção subordinativa integrante. Na próxima oração, Maria não comentou se chegaria cedo. Quem não comentou? Maria. Ela não comentou o quê? Ela não comentou isso, se chegaria cedo. Então, aqui eu tenho uma conjunção subordinativa integrante, que eu posso trocar pelo isso. Na terceira oração, não é certo. O que não é certo? Isso não é certo. Então, esse se, ele também é uma conjunção subordinativa integrante, porque eu consigo trocar pela palavra isso. Volta um pouquinho para mim. É importante sempre lembrar que quando eu tenho uma conjunção subordinativa integrante, em regra, ela vai estar relacionada ao verbo. Você percebeu ali, ó, não sabe isso, não sabe se alguma coisa vai acontecer. Então, quando ela é conjunção subordinativa integrante, em regra, ela aparece ali do ladinho do verbo, igual a partícula que a gente fala. Se ela está do ladinho do verbo ali, se ela está complementando aquele verbo, ela é uma conjunção subordinativa integrante. E lembrar que o se sozinho, ele não exerce função sintática. Por quê? Porque ele é uma conjunção. E o que ele faz? Ele inicia uma estrutura, e essa estrutura que ele inicia, essa oração que ele inicia, a oração que vai ter a função sintática. Então, o se sozinho, ele não é, por exemplo, o objeto direto. O que vai ser objeto direto vai ser aquela oração que foi iniciada pela conjunção subordinativa integrante. Então, isso daqui tem que ficar bem claro para não errar as questões de concurso. Então, lembrando, quando ela for conjunção subordinativa integrante, na maioria dos casos, ela vai aparecer ali ligadinha no verbo. Ela não sabe se alguma coisa aconteceu. Ela vai aparecer ali do ladinho do verbo. Por que eu tô falando em regra? Porque as bancas, às vezes, elas colocam um exemplo, igual ela colocou ali no último. Não é certo se. Ela inverte a ordem da oração ali e fica um pouquinho mais trabalhoso de enxergar que aquele se, ele tem uma função de conjunção integrante no período em que se insere. Então, assim, a dica, sempre quando for analisar um período, vá primeiro ao verbo, procura quem que é o sujeito, depois vai para o complemento e assim por diante, para analisar a estrutura sintática ali do período, porque só assim você consegue analisar se aquele se é ou não, tá ou não relacionado ao verbo ali, né, ou a um nome, ou para você saber certinho a estrutura a que ele está se relacionando. Então, próxima. A palavra se, ela também pode ser como uma conjunção condicional. A conjunção condicional, ela costuma aparecer um pouquinho mais que a conjunção subordinativa integrante. Então, quando ela é uma conjunção condicional, ela vai estar em um período, ela vai trazer a ideia de condição, como o próprio nome já diz, e ela vai iniciar uma oração subordinada adverbial condicional. Então, aqui, ó, vamos analisar. Tudo estaria organizado se tivesse sido entregue no prazo. Então, qual que é a condição aqui, ó? Caso tivesse sido entregue no prazo, tudo estaria organizado. Então, para tudo estar organizado,
eu teria que ter entregue algo no prazo. Então, é uma condição para que o outro fato aconteça. Ó, se descobrir o mistério, conte-o a nós. Então, para contar, eu tenho uma condição, eu tenho que descobrir o mistério. Então, aqui, ó, eu consigo perceber a ideia bem clara de condição. Para que algo aconteça, eu tenho que ter essa condição. Outra coisa, outra observação que eu deixei aqui é que quando eu tenho a conjunção condicional, eu posso trocar também pelo caso, né? O se, ele pode ser intercambiado pelo caso, né? E, além disso, a conjunção condicional, em regra, ela leva o verbo, ó, para o modo subjuntivo. E a característica ali do modo subjuntivo é o SSE, tá? Então, em regra, elas levam o verbo ali para o modo subjuntivo. Então, volta um pouquinho para mim. Então, o se, quando ele for uma conjunção condicional, ele vai ter que trazer essa ideia, você vai ter que perceber no contexto que tem uma condição existente ali, como o próprio nome da conjunção já fala. E além disso, para você ter certeza, tenta trocar pelo caso. E geralmente, quando a banca de concurso ela for trabalhar essa ideia de conjunção condicional, ela vai trabalhar dentro do assunto de conjunções, e ela vai pedir ali para o candidato trocar o se pelo caso. O que eu vou só pedir para você ter cuidado na hora da prova? Existem construções em que a troca ela se mantém perfeita. Você troca um pelo outro e a escrita do período ele se mantém perfeito. Porém, existem alguns casos que é necessário. Eu posso utilizar a troca. Por quê? Porque as duas, elas trazem ideias de condição. Porém, na realização da troca, às vezes, o tempo, o modo verbal, às vezes precisa ser alterado. Então, tem que ter cuidado na hora das questões de prova. Por quê? Você pode trocar o se pelo caso? Em regra, você pode trocar, porque as duas mantêm o mesmo sentido e correção gramatical. Porém, o que tem que ficar atento em questões de concurso? Se o verbo ele vai se manter naquela forma verbal, ou se vai ter que fazer alguma alteração no verbo, porque geralmente as questões assim um pouquinho mais aprofundadas, principalmente as últimas questões aí de concurso, nós podemos ver isso, que a banca ela pede para trocar, porque ela sabe que o candidato tem essa noção que o se é correspondente do caso. Porém, ela deixa ali no período, ela traz períodos em que, apesar de fazer a troca, eu tenho que mexer na forma verbal. Então, tem que ficar cuidado com a forma verbal. Então, não vá lá só e troca o se pelo caso. Vá no contexto, analisa se a troca mantém aquele tempo verbal, se ele vai ter que manter daquela forma, daquele jeito que foi proposto pela questão, para não cair em pegadinhas da banca nesse sentido. Então, aqui, e além disso também, em regra, até existem algumas questões que a banca mesmo afirma que as conjunções condicionais, elas tendem a levar o verbo para o subjuntivo. Por que elas levam o verbo para o subjuntivo? O subjuntivo, ele é o modo da hipótese. Então, como se ele é uma conjunção condicional, o verbo geralmente que está relacionado a ele vai estar no modo também da hipótese, que seria o modo subjuntivo, tá? Então, voltando aqui. Agora, como conjunção causal. Como conjunção causal, ela é um pouco menos utilizada dentro das provas de concurso, mas pode aparecer? Pode aparecer, mas assim, é um pouco menos explorado dentro das bancas de concurso. Mas é bom saber que existe, porque caso caia ali, né? Então, vamos lá. Se você sabia que a resposta estava certa, por que não me disse? Aqui, ó. Quando o se, ele tem ideia de causa, você consegue trocar pelo já que. Então, analise, ó. Já que você sabia que a resposta estava certa, por que não me disse? Então, nesse caso, esse se, ele está fazendo uma função de conjunção causal. Além disso, ó, se a vida está tão difícil, vamos aproveitá-la. Ó, já que
a vida está tão difícil, vamos aproveitá-la. Então, quando eu consigo fazer essa troca pelo já que, mantendo a correção gramatical e o mesmo sentido ali do período, deixando essa ideia de causa, eu estarei diante de conjunção causal. Então, volta um pouquinho para mim. Então, o ser, nós podemos ver aqui ao longo da aula que ele pode assumir várias funções. E é por isso que ele é muito explorado dentro das questões de concurso. Porque tudo depende do contexto em que ele aparece. E dependendo do contexto, ou ele tem uma função sintática no período, ora ele não tem, ora ele inicia uma estrutura que tem função sintática, ora não. Ora ele é uma estrutura de realce que pode ser retirada sem alteração de sentido. Então, tudo isso é marcado dentro do contexto ali em que a palavra ser aparece. Por isso que ele é um dos assuntos, assim, mais delicados dentro da língua portuguesa, porque ele pode ser de tudo um pouquinho ali, dependendo da construção do período. Então, para formalizar o que nós vimos em aula, agora nós vamos fazer um pouquinho de questão e analisar cada item para ver como esse assunto é cobrado nas provas de concurso. Então, de olho na tela. Na forma, afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Quando ele fala aqui, ó, que não existe um agente responsável pela ação de afirmar, a banca, ela quer falar que esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu tenho índice de indeterminação do sujeito, lembrando, ele pode aparecer em verbos transitivos indiretos, com verbos intransitivos e com verbos de ligação. E outra característica do índice de determinação do sujeito é que o verbo ele tem que estar no singular. Então, afirma-se. Quando a gente vê o afirma-se, ele está no singular. Então, vamos analisar o que diz o contexto. Então, analisando aqui o texto. Ó. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Verbo afirmar. Quem afirma, afirma alguma coisa. Então, se afirma alguma coisa, eu tenho um verbo transitivo direto. Afirma o quê? Perceba que eu tenho aqui, ó, a palavra que. Eu posso falar afirma-se isso? Nesse contexto eu posso falar afirma-se isso. Isso é afirmado. Perceba que eu consigo transpor de uma voz para outra. Então, se eu tenho aqui esse isso, e eu tenho a partícula se num verbo transitivo direto, nesse caso, isso daqui seria em regra, meu objeto direto. Mas com a presença da partícula se, isso daqui é o meu sujeito. Então, se eu tenho verbo transitivo direto, partícula se, e eu tenho um sujeito, a questão, ela fala assim, ó, que não existe um sujeito responsável pela ação de afirmar, a questão está incorreta, porque eu tenho um sujeito sim. Tanto é que eu tenho um sujeito oracional aqui, porque isso é afirmado. Então, nesse caso, eu não tenho índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho esse se, ele é uma partícula passivadora. Então, a questão ela está incorreta, porque eu tenho sujeito e não índice de determinação do sujeito, como é afirmado na assertiva. Próxima questão. Nos trechos se debruçaram e se chegar, a partícula se recebe classificações distintas. Então, vamos analisar. Autores importantes do campo da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram. Vamos perceber aqui, ó, se debruçaram. Quem que se debruçaram? Autores importantes do campo. Eles se debruçaram. Esse se debruçaram, ele tá num sentido aqui, ele é a parte integrante do verbo. Porque, ó, quando eu jogo a parte integrante do verbo, porque quando eu jogo para a fórmula do quem, para saber quem se debruçou, eu falo quem se debruçaram? Autores importantes. Aqui eu tenho um sujeito.
Então, esse se debruçaram, ele é uma parte integrante do verbo. E eles se debruçaram onde? Ó, eu posso ver aqui, ó, em torno dessa questão ao longo do século XX. Então, aqui eu tenho uma parte integrante do verbo. A próxima questão, ali, a 17. Embora a perspectiva analítica de cada um desses autores diverja entre si, eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de situações de justiça social e têm hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisa. Aqui, ó, se chegar a esse estado de coisas. Quem chega, chega a algum lugar, né? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Porém, eu sei quem vai chegar? Eu não sei. Então, se eu não sei quem vai se chegar e eu não tenho um referente para esse contexto, isso daqui é um índice de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, eu tenho classificações distintas? Correta a questão. Volta um pouquinho para mim. Então, assim, ó, eu posso analisar ali pelo contexto, pela estrutura do verbo. Vocês viram ali, ó, no chegar. Eu tenho um verbo chegar, que ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele exige um complemento indireto. Quem chega, chega a algum lugar. A regência dele é a preposição a. Nesse caso, eu tenho o verbo chegar, que é um verbo transitivo indireto. Porém, eu não sei quem que vai chegar a esse ponto. Então, nesse caso, como ele está ali numa forma indefinida, aquele se junto ao verbo transitivo indireto, ele é um índice de determinação do sujeito. No de cima, eu tenho uma parte integrante do verbo. E como eu sei? A parte integrante do verbo tem um macete para encontrar ela. Por exemplo, quando eu vou procurar o sujeito do verbo e a partícula C, ela vai junto ao verbo nessa procura do sujeito, isso dali seria uma parte integrante do verbo. Quando eu vou perguntar quem debruça, eu não falo quem debruça, eu falo quem se debruça. Quem se debruça, e eu tenho como resposta alguns autores. Como o se foi para essa fórmula do quem, nesse caso, ele é uma parte integrante do verbo. E para fixar ainda mais isso, o que eu tenho? Eu tenho o sujeito que está expresso no período. Então, a questão ela se torna correta. Então, próxima questão, de olho na tela. No segundo parágrafo, a partícula se, em todas suas ocorrências, foi empregada para indeterminar o sujeito das orações em que ocorre. Então, vamos analisar. Caminha-se em direção ao mérito das atividades governamentais. Quem caminha-se em direção? Perceba que eu não tenho o autor, quem faça essa ação de caminhar. Então, esse se aqui, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Caminha-se onde? Em direção ao controle do mérito das atividades governamentais. Então, aqui nesse caso, é um índice de determinação do sujeito. Aí, quando se anula um contrato? Quem anula, anula alguma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, anula o quê? Um contrato. Nesse caso, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. Porém, o que eu tenho junto aqui ao verbo transitivo direto? Eu tenho uma partícula se, quando se anula um contrato. Então, o meu objeto direto vira sujeito. Então, aqui eu tenho uma partícula apassivadora. Então, a minha questão, ela já está incorreta. E se você analisar, ó, quando se anula um contrato? Quando um contrato é anulado. Perceba que eu consigo passar de uma voz, de uma voz passiva para outra, então também consigo manter, consigo confirmar que isso daqui é uma partícula passivadora. Ou se edita uma medida preventiva. Quem edita, edita alguma coisa, também verbo transitivo direto. Edita o quê? Medida preventiva. Porém, verbo transitivo direto com partícula se, isso daqui vira o meu sujeito. Então, aqui eu tenho uma partícula apassivadora, impedindo-se a sua consumação por ser antieconômica.
Quem impede, impede alguma coisa. Impedindo o quê? A sua consumação. Porém, eu tenho aqui a partícula se. E aqui se torna, então, o meu sujeito. Então, verbo transitivo direto com partícula se, daqui é uma partícula apassivadora. Afirma-se que os benefícios decorrentes do projeto ou da ação governamental não justificam o custo. Quem afirma, afirma alguma coisa. Afirma o quê? Perceba que a palavra aqui, ó, eu posso trocar por isso. Isso é afirmado. Então, esse que é o meu sujeito. E esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, a partícula se é uma partícula apassivadora. E anula-se em outras palavras por má gestão administrativa. Eu consigo falar aqui que a má gestão administrativa é anulada. Então, quem anula, anula algo ou alguma coisa. Então, nesse caso, aqui também seria uma partícula apassivadora. Então, a questão ela está incorreta, porque o se, ele só foi empregado para indeterminar o sujeito na primeira oração. Então, próxima questão. As partes se viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas. A partícula se foi empregada no sentido umas às outras. Então, tá assim, ó. O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então existentes e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas já dava início à situação e que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com possíveis custos judiciais das demandas. Se nós analisarmos o contexto aqui, elas viam, pelo contexto, eu consigo ver que que as partes, elas viam quem impossibilitadas? Elas viam elas mesmas impossibilitadas de arcar com as possíveis custos judiciais, e não uma via a outra. Então, volta um pouquinho para mim. Pelo contexto, o que eu consigo perceber? A banca sugeriu que a troca poderia ser por umas às outras, como se uma parte via a outra impossibilitada. E pelo contexto, eu vejo que isso não ocorre, que ali as partes, pelo que o contexto me traz, pelo que o texto está trazendo, as partes viam que elas mesmas estavam impossibilitadas. Se elas mesmas se viam impossibilitadas de fazer algo, nesse caso eu tenho uma reflexividade. Lembra? A reflexividade é um agente, é só um agente que ele faz e recebe ação. Então as partes, elas viam elas mesmas impossibilitadas. É isso que o contexto me trouxe. Agora, quando ela fala que as partes viam umas às outras, é que uma olhava a outra, ou seja, uma fazia ação na outra. E isso daí é uma ideia de reciprocidade. Então, a questão está errada porque nesse contexto eu não tenho ideia de reciprocidade, eu tenho uma ideia de reflexividade, ou seja, elas se viam elas mesmas impossibilitadas de fazer algo. Então, nesse contexto, a questão se torna errada e ela está trabalhando o quê? A ideia, se você sabia a diferença entre reciprocidade e reflexividade. Então, lembrando, reflexividade, um agente que ele faz e recebe ação. Reciprocidade, eu tenho mais de um agente que faz a ação. E lembrando, quando for que seria um macete, né? Quando for ideia reflexiva, ou você vai trocar pelo termo a si mesmo ou por eles mesmo. Trocou por essas estruturas, você está diante da reflexividade. Se trocar umas às outras, você está diante da ideia de reciprocidade, tá? Então, próxima questão. A correção gramatical e o sentido, então aqui ele quer os dois, a correção e o sentido do texto, seriam preservados caso se inserisse o pronome se
imediatamente antes da forma verbal pode. Então, tá assim, ó. A ideia de solidariedade acompanha, desde os primórdios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por exemplo, em clássica passagem, afirma que o homem não é um ser que possa viver isolado. É, ao contrário, ordenado teleologicamente a viver em sociedade. Então, aqui, ó, vamos parar um pouquinho. Quem que é ordenado a viver em sociedade? Eu estou retomando o homem. É um ser que vive. Quem que vive? O homem. Atua e relaciona-se na comunidade e sente-se vinculado aos seus semelhantes. Então, toda essa oração aqui, ó, eu estou retomando ainda a ideia de o homem. Não pode renunciar à sua condição inata de membro do corpo social. Quem que não pode renunciar? Também o homem. O que a banca falou? A banca pediu para você colocar um C. Ele fala assim, ó, imediatamente antes da forma verbal pode. Colocar aqui, ó. Não se pode renunciar. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Ele falou assim, ó, correção gramatical original do texto. Então, se eu colocar o C aqui e não se pode renunciar, ó, não se pode renunciar. Pode renunciar, eu tenho o quê? Eu tenho uma locução verbal. Ali na locução verbal, eu tenho verbo auxiliar, que é o pode, e eu tenho um verbo principal, que é o renunciar. Dentro de uma locução verbal, quem manda é o verbo principal. Não pode renunciar. Quem não pode renunciar a alguma coisa. Então, se eu não posso renunciar a alguma coisa, esse verbo principal, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele exige um complemento que tenha preposição. Se eu tenho um verbo transitivo indireto e eu tenho a partícula C presente nele, o que eu estou fazendo nesse contexto? Eu estou indefinindo aqui o sujeito da ação. Eu tornaria aqui, nesse contexto, como se o sujeito fosse indeterminado. Porém, o que acontece? Eu não tenho um sujeito determinado naquele caso, eu tenho um sujeito determinado. Então, nesse caso, eu vou ferir a correção gramatical e o sentido do período. Por quê? Porque se fosse só no contexto, fosse só no período, eu poderia fazer isso daqui. Mas ele fala em relação ao texto como um todo. Então, eu não posso, a questão está incorreta, eu não posso porque eu prejudico a correção gramatical. Então, volta um pouquinho para mim. Essa questão, ela é um pouquinho mais complicada, mas o que a questão trouxe? Ela pediu para você inserir o pronome se ali no contexto. O que você tem que prestar atenção? Quando a banca fala em relação ao texto ou em relação ao período? Aqui ela falou em relação ao texto como um todo. Nesse caso, ao analisar o texto como um todo, eu percebo que eu tenho um sujeito que é determinado, que vai fazer a ação de renunciar. Nesse caso, eu não posso jogar a partícula C naquela estrutura, porque naquele caso, se eu coloco a partícula C naquela estrutura, o que vou ter ali naquele período ali? Eu vou ter um índice de determinação do sujeito pela presença do verbo transitivo indireto. E eu fazendo isso, eu vou contradizer. Como é que eu tenho um sujeito que é indeterminado e lá em cima eu tenho um sujeito determinado? Então, isso fere totalmente a correção gramatical e o sentido. E eu só pude localizar isso pelo contexto em que a banca me apresentou. É uma questão mais pesadinha? É uma questão mais pesada. Mas que pode aparecer na prova? Pode aparecer. Então, nem sempre eu posso inserir ou tirar. Depende tudo do contexto. Agora, vamos mudar a questão. Vamos supor que a questão falasse em relação só ao período, só aquele período ali. Ela quisesse saber só da letra maiúscula até o ponto final. Se fosse só da letra maiúscula ao ponto final, eu poderia colocar. Mas como ela falou em relação ao texto, ele vai ficar incoerente, ele vai ficar sem nexo aquele texto. Então, eu não poderia colocar, porque ao colocar, eu transformaria ele em um índice de determinação do sujeito. Porém, eu tenho um sujeito lá em cima.
E eu não posso falar também que aqui é parte integrante do verbo, porque o verbo renunciado, ele não exige a presença ali do pronome junto. Então, nesse caso, a questão ela se torna incorreta. Próxima questão. Na linha 9, o termo se é de natureza condicional. Então, vamos analisar aqui o texto. O afastamento ocorreria precisamente se a universidade servisse imediatamente a determinados interesses. Então, vamos analisar aqui, ó. Caso a universidade servisse imediatamente a determinados interesses, o afastamento ocorreria. Ele mantém a ideia de condição? Mantém. Além disso, olha aqui o verbo. Ele está no futuro do subjuntivo, que também que por esse verbo estar no subjuntivo, eu também consigo perceber que é uma ideia de condição. Dessa forma, a questão aqui, ela está correta. Lembrando, o se, quando ele tem natureza condicional, eu consigo trocar ele pelo caso, mantendo o mesmo sentido, caso a universidade servisse imediatamente. E a presença do modo subjuntivo confirma essa hipótese. Então, volta um pouquinho para mim. Então, aqui nós vamos encerrar, então, esse assunto das funções da palavra ser. Eu sei que é um conteúdo muito extenso, então, o que eu peço? Que você baixe várias questões de concurso, refaça essas questões, analise elas e junto a esse estudo, traga também a parte ali das funções sintáticas, tenta trazer a parte de transitividade de verbos para analisar a cada caso, porque assim, dependendo, quando é relacionado à voz passiva, é um pouquinho mais fácil de enxergar ali a função do ser no período. Porém, nos outros casos, fica um pouquinho mais nebulosa essa visão, por quê? Porque assim, a banca, ela não vai trazer um texto fácil, ela traz um texto mais complexo, ela traz alguns requisitos que dificultam essa localização. Então, pela forma estrutural de reconhecimento de verbo, saber se o verbo é transitivo direto ou indireto, você consegue já fazer algumas questões de concurso. Porque assim, falou em partícula passivadora, o que tem que vir na tua cabeça? Que aquele verbo, ele tem que ter um objeto direto, porque é o objeto direto que vai se transformar em sujeito naquela oração. Falou de índice de determinação do sujeito, o que você tem que lembrar? Tem que lembrar o tipo de verbo que se relaciona com aquela estrutura. E o principal, lembrar que os verbos, quando eles são índices de determinação do sujeito, eles necessariamente, eles têm que ter o verbo, ele fica no singular, porque ele não está concordando com ninguém, porque não tem um sujeito para ele concordar. Então, é obrigatório o verbo estar ali no singular. Então, apareceu uma questão, colocando um verbo que é transitivo e indireto, com partícula C, que está no plural, você já sabe que a questão está errada, você não precisa analisar outros detalhes. Então, ficamos por aqui, espero que tenha contribuído aí um pouquinho para a aprovação de vocês. Até mais!